Este é o podcast de Igreja Presbiteriana de Abaeté, uma igreja amável e fiel às Escrituras. Diz o seguinte, a palavra do Senhor para nós. Depois disso, o rei Assuero engrandeceu Ramã, filho de Hamedata, a Agagita, e o exaltou. Ele deu um cargo mais elevado do que o de todos os oficiais que estavam com ele. Todos os servos do rei estavam à porta do rei, e se inclinavam e se prostravam diante de Ramã, porque esta era a ordem do rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava, pois os servos do rei, que estavam à porta do rei, perguntaram a Mordecai: por que você está transgredindo as ordens do rei? Dia após dia eles falavam com Mordecai, mas ele não lhes dava ouvido. Então contaram isso a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam em pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Quando Ramã viu que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém julgou que era pouco nos seus propósitos atentar apenas contra Mordecai, porque ele havia declarado de que povo era Mordecai. Por isso, Ramã procurou destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. No primeiro dia do mês, que é o mês de Nissan, no 12º ano do reinado de Assuero, foi lançado o pur, isto é, fizeram um sorteio na presença de Ramã, para determinar o dia e o mês. E foi sorteado o 12º mês, que é o mês de Adar. Então Ramã disse ao rei Assuero: existe um povo espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do seu reino, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Eles não cumprem as leis do rei, por isso não convém tolerá-los. Se for do agrado do rei, decreta-se que sejam mortos, e eu porei nas mãos dos que executarem a obra 340 toneladas de prata, para que entre no tesouro do rei. Então o rei tirou da mão seu anel sinete e o deu a Ramã, filho de Hamedata, Agagita, inimigo dos judeus, e lhe disse: fique com essa prata e faça com esse povo o que bem quiser. No dia 3 do primeiro mês, chamaram os secretários do rei, e segundo tudo o que Ramã havia ordenado, se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos chefes de cada povo. A ordem devia ser endereçada a cada província, no seu modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua. Foi escrita em nome do rei Assuero e selada com o anel sinete do rei. As cartas foram enviadas por meio de mensageiros a todas as províncias do rei, com instruções para que num só dia, o dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, todos os judeus, tanto os jovens como os velhos, as mulheres e as crianças, fossem destruídos, mortos e aniquilados, e que seus bens fossem saqueados. Uma cópia da carta que determinava a proclamação da lei em todas as províncias foi enviada a todos os povos, para que se preparassem para aquele dia. Os mensageiros, impelidos pela ordem do rei, partiram imediatamente, e a lei foi proclamada na cidade dela de Suzã. O rei Assuero e Ramã se assentaram para beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, estamos diante da Tua palavra, Senhor. Eu venho lhe pedir que o Senhor derrame o Teu Santo Espírito sobre nós, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, Pai, e fale conosco essa noite. Porque nós sabemos que se o Senhor não agir, que se o Santo Espírito não falar, de nada adianta a preparação, o estudo, de nada adianta estarmos aqui se o Santo Espírito não tocar em cada mente, em cada coração, e nos transformar por dentro. Ó Deus, que essa palavra nos faça estar dispostos a de fato tomar uma posição no reino do Senhor. Em nome de Jesus que eu te oro e agradeço. Amém. Irmãos, Desmond Doss foi um militar americano. Ele foi o único militar americano que era objetor de consciência e que ganhou uma medalha na Segunda Guerra Mundial. Talvez você conheça essa história se você já assistiu o filme Até o Último Homem. Se você não assistiu, trata-se a história desse soldado, cidade de Desmond Doss, que sendo um crente, um irmão do Senhor,
ele tinha uma convicção muito forte a respeito do sexto mandamento, não matarás. Porque ele tinha ali seus problemas com ira, e ele então tomou uma decisão para a vida dele, de que ele nunca pegaria uma arma. No entanto, quando estourou a Segunda Guerra Mundial, ele achava que era importante lutar por seu país, embora ele não quisesse pegar em uma arma. Mas, obviamente, nem todo soldado precisa pegar uma arma para poder ir para a guerra, porque existem pessoas na guerra que não precisam ser militares, no sentido de ter uma arma, como, por exemplo, os médicos. Então, o que ele fez? Ele foi ser um médico, um socorrista na Segunda Guerra Mundial. E aí, como socorrista, ele então salvou centenas de vidas no campo de batalha, né, que foram salvos pelo seu trabalho. O que eu quero chamar a sua atenção aqui é para essa palavra que designa essa condição do Desmond Doss, objetor de consciência. Eu falei aqui umas 3 vezes e talvez você tenha perguntado, o que é isso? Um objetor de consciência é alguém que se recusa a cumprir uma obrigação porque essa lhe fere a sua própria consciência. Por exemplo, para o Desmond Doss, era um problema de consciência ele então pegar em uma arma. No entanto, ele queria servir. Então foi-lhe dado o direito, foi-lhe concedido o direito de não cumprir essa obrigação estando no exército. Porque, em teoria, mesmo o médico deveria saber empunhar uma arma, deveria ter que empunhar uma arma para poder, se caso a coisa ficasse feia, lutar ali no meio do campo de batalha. Em muitos países, como no Brasil e nos Estados Unidos, eles são direito por lei. Por exemplo, um médico que é contrário ao aborto, ele pode se recusar a fazer um aborto, porque ele tem um direito, né, de que ele não pode fazer algo que lhe fira a consciência. No entanto, mesmo quando garantido por lei, há algumas consequências. Desmond Doss também sofreu consequências por ser um desertor de consciência. Se você assistiu o filme, você viu que ele foi muito humilhado durante o seu treinamento militar. Os seus amigos zombavam da cara dele. Um dos seus superiores chegou a tentar acabar com a carreira militar dele, porque ele não quis pegar em um rifle durante o treinamento. Mas nem sempre na história ser um objetor de consciência é uma coisa garantida por lei. Na Bíblia a gente tem exemplos disso. Se você se lembra dos amigos de Daniel, Mesaque, Sadraque, Abednego, eles também foram objetores de consciência quando Nabucodonosor, no alto da sua arrogância, levantou uma estátua e pediu para que todos adorassem aquela estátua. E o que eles fizeram? Eles não adoraram. E então eles foram lançados numa fornalha de fogo. Eles foram lançados numa fornalha de fogo. Mas houve livramento para eles. A gente está aqui diante de um texto que também tem um objetor de consciência. Será que vai ter livramento? Mesmo a gente vive num mundo em que essa prática, a prática da objeção de consciência, ela é necessária, porque como a gente tem visto, há governos e pressões sociais e formas do mundo lidar conosco que tentam formatar, normalizar o nosso modo de viver e de pensar. Existe uma agenda no mundo para que todos pensem de determinado jeito, agem de determinada maneira, e a gente tem visto que isso não é somente nos dias de hoje. A gente tem visto que isso acontece desde sempre. Nas últimas semanas nós vemos como isso acontecia no grande Império Persa, com as suas 127 províncias da Índia até a Etiópia. A gente viu como é que esse reino que gosta de festejar, gosta de celebrar as riquezas da glória do seu reino, mesmo que no fim de tudo isso seja mera ilusão. A gente viu um pouquinho sobre Vasti, que de certa forma foi uma objetora de consciência ao não querer se submeter aos mandos e desmandos do rei Assuero, e por isso ela também sofreu consequências, foi deposta e perdeu o seu reino. E a gente viu também no último sermão sobre Esther e Mordecai. Eram pessoas que eram parte do povo de Deus, mas que ao invés de ir para Jerusalém, retornar para Jerusalém, eles preferiram e decidiram viver no exílio e viver como pagãos desse mundo. A gente viu que eles esconderam a identidade deles. Eles fingiram que não eram judeus. Eles fingiram, esconderam isso por muito tempo. Mas mais do que isso, eles passaram por cima dos seus princípios para poder viver de maneira confortável neste mundo.
a gente vê que o rei, querendo procurar uma nova rainha, fez toda aquela bagunça de raptar as mulheres virgens do reino. E Esther estava lá no meio dessas mulheres. E Esther, naquele concurso, vamos dizer assim, fez de tudo para poder ganhar. Passou por todos os seus princípios, os princípios do povo de Deus. Se cedeu à prostituição, cedeu à enganosa formosura. A gente vê que Mordecai também, há mentiras, tramas políticas, tudo para poder ter poder. A gente está diante então desse cenário: crentes, pessoas do povo de Deus vivendo como se não fossem do povo de Deus, no meio de um mundo que não é o mundo do povo de Deus. Hoje a gente está diante de uma mudança aqui. Parece que, pelo menos para Mordecai, nesse ponto da história, alguma coisa acontece e ele se torna um objetor de consciência. E a gente pode aprender alguma coisa com isso. Hoje a gente vai aprender que nós podemos enfrentar os reinos deste mundo na medida em que nós nos identificamos com o povo de Deus. Vou repetir: podemos enfrentar os reinos deste mundo na medida em que nós nos identificamos como povo de Deus. Amém? A gente vai ver isso de 3 formas essa noite. E a primeira delas é a de reafirmar que a nossa identidade é a identidade de povo do Senhor. Logo no início da história, a gente é introduzido a um novo personagem nessa trama: Haman. Se é verdade que toda história precisa de um vilão, aqui está um vilão, claramente. Embora Assuero também não seja nada bonzinho, é que a gente tem um grande vilão. A gente tem alguém aqui que é muito complicado. E a gente tem aqui que, embora ele seja um oficial da Pérsia, ele não é de origem persa. O texto nos informa que ele é filho de Hamedata, um agagita. Se vocês se lembram da história que eu falei aqui de 1 Samuel, e achou Agagita, esse nome meio familiar. Sim, os agagitas são os descendentes de Agag, que são parte dos amalequitas. E olha que ironia: se você se lembra do último sermão, nós temos que Mordecai é um descendente de quem? Um descendente de Saul. Então nós temos aqui um descendente de Saul, de novo, brigando com o descendente do rei Agag. E a gente então tem essa discordância, essa inimizade histórica sendo aqui repetida. E a gente tem então Haman, esse amalequita, agagita, inimigo histórico do povo de Deus, recebendo poder da parte de Assuero. A gente viu no último capítulo que o rei Assuero teve a sua vida salva por Mordecai, e talvez era esperado que Mordecai recebesse alguma honraria por isso. Na tradição persa, você ser salvo por alguém, esse tipo de atitude nobre, precisava ser recompensada, mas parece que o rei se esqueceu. Será que ele vai se lembrar? Não sei. Vamos ver cenas do próximo capítulo. Mas parece que então que o rei se esquece, e aí, do nada, por motivos que a gente não conhece, Haman é engrandecido. Lhe é dado autoridade. E o rei então pede que todos os servos, todo mundo que está no reino, que trabalha ali, se dobre diante de Haman, se prostre diante de Haman. Então o que acontece? Todos se prostram, todos ouvem a palavra do rei. Na verdade, nem todos. A gente tem então que Mordecai simplesmente não se dobra. Mordecai, ele não se prostra diante de Haman. O que está acontecendo aqui? A primeira coisa que a gente precisa entender é que o que está em jogo aqui não é idolatria, né? A gente às vezes pensa que essa linguagem de se prostrar é algo relacionado à idolatria, mas não necessariamente, né? Não é como os amigos de Daniel que não se dobraram por um ídolo. Não, aqui é uma questão de autoridade política apenas. Se vocês entendem um pouquinho, no Oriente, se prostrar diante de alguém é um cumprimento até comum, né? Os japoneses que fazem assim quando encontram com alguém, é um requisito dessa época, em que se prostrar é na verdade um costume comum no Oriente, né? Que significa submissão, lealdade, obediência. Significa que você está
reconhecendo a autoridade política daquela pessoa. E a gente vê que Esther e Mordecai não vão ter nenhum problema em próximos capítulos de se dobrar, por exemplo, diante de Assuero, que é o rei deles. Mas aqui então há uma recusa da autoridade política de Ramã. E aqui a gente pensa que se existe uma inimizade geral entre amalequitas e judeus, imagina então entre os descendentes de Agag, entre os amalequitas, e os descendentes de Saul, entre os judeus. Mordecai então ele se recusa a ferir a sua consciência, se dobrando diante de um inimigo histórico de Deus. Ele se recusa a admitir que um agagita, que deveria ter sido destruído por Saul, se dobre, seja governante sobre ele, que ele reconheça essa autoridade. E o que acontece então? Os amigos de Mordecai olham para Mordecai e falam: você é doido? Como assim você não vai se curvar? Essa é uma ordem do rei. E a gente já viu o que acontece com quem desobedece a ordem de Assuero. Mas Mordecai simplesmente diz: não posso, porque eu sou judeu. E aqui tem algo que soa muito estranho para a gente, porque esse Mordecai já passou por cima de tanta coisa, ele já negou sua identidade, colocou ela debaixo do pano por tanto tempo. Mordecai parece que já foi longe demais dessa brincadeira perigosa que é se conformar com o mundo. Como assim, Mordecai? Você não vai se dobrar só mais dessa vez? Você já passou por tanta coisa. Como assim? É só passar mais essa. A gente não tem tantos detalhes desse texto com relação ao que está passando na mente de Mordecai. Talvez estando ali diante de Ramã, alguém que é inimigo do seu povo, e vendo ele como autoridade, tendo que então se dobrar diante dele, é muito provável que Mordecai tenha virado a chave na cabeça dele. Ele falou: meu Deus, fui longe demais dos caminhos do Senhor, fui longe demais nessa brincadeira de querer ser pagão, fui longe demais nessa minha falta de identidade. Então, o que Mardoqueu faz? Não vou me prostrar, não vou me prostrar, não hoje, não dessa vez. Já fui longe demais e desse limite eu não quero passar. Desse limite eu não quero passar, desse limite, desse ponto eu não vou. Sim, já fui longe demais, sim. Já me confundi demais com a lama desse mundo, mas hoje não. Agora não mais. Agora é o ponto que eu não vou passar, e eu vou tornar isso público. E ele diz: eu sou judeu, eu sou parte do povo de Deus, e por isso eu não posso fazer. O que Mordecai está nos ensinando aqui é algo precioso, meus irmãos, e que a gente precisa levar para a nossa vida. Porque nesse mundo que todo tempo nos confronta, tenta nos conformar, é muito fácil que nós saiamos do caminho do Senhor por coisas bobas. É muito fácil que a gente abra concessão atrás de concessão, e quando a gente assusta, a gente pode até estar dentro da igreja, mas vivendo a nossa vida como se a gente não fosse crente. E aí nessa realidade, Mordecai nos ensina que há arrependimento. Existe arrependimento verdadeiro. Existe um caminho para voltar. Não importa quão longe a gente foi, há espaço para voltar. A gente pode simplesmente cair na real e falar: não mais. Desse ponto eu não passo. Posso ter arrependimento verdadeiro. Há espaço para que o filho pródigo volte para casa. Ele não precisa comer as comidas dos porcos, ele pode simplesmente voltar para casa. E a gente vê nesse mundo que nos pressiona, a gente vê que é muito difícil a gente viver a nossa vida nesse mundo secular, nesse mundo persa, nesse mundo que quer mostrar a riqueza das glórias dos seus sonhos. E a gente pode muitas vezes ter ido longe demais, mas a gente pode retornar. E como isso é possível? É simples. Mordecai nos ensina isso. A gente pode retornar quando a gente cai na real e a gente se identifica como povo de Deus. Mordecai, que estava escondendo a sua situação de povo de Deus,
simplesmente se declara agora. Não é algo mais que está escondido. Eu sou o povo de Deus. Eu faço parte do povo da aliança, o povo que o Deus escolheu para a sua propriedade. Ora, Mordecai vivia um tempo que isso significava ser parte do povo judeu, mas nós hoje vivemos em um tempo que isto significa estar em Cristo. Se a gente entende que Jesus Cristo é o único caminho para que a gente seja um objetor de consciência nesse mundo, para que a gente seja um não conformista, porque Ele nos comprou com seu sangue, Ele que pegou a gente que não era judeu e transformou agora em propriedade exclusiva dele, em rebanho dele, rebanho do seu pastoreio. Quando a gente entende então que a fé em Cristo é uma fé que nos faz agora ser parte de um povo, de um corpo maior, a gente entende que agora a gente é propriedade exclusiva dele e que não tem mais espaço para que a gente viva como os reinos deste mundo querem, como a mídia quer, como a televisão quer, como a Netflix quer, como as pessoas do nosso trabalho querem, como os políticos deste mundo querem. Não, a gente precisa tomar uma posição com relação a isso. Quando Cristo nos chama e quando a gente entende que nós somos chamados para ser parte do povo de Deus, a gente é chamado a tomar uma posição. Nós somos ou não somos parte do povo de Deus? E isso significa, de alguma maneira, ser um objetor de consciência nesse mundo. Significa, de alguma maneira, a gente ser como Desmond Doss, que vai não ceder. Significa a gente ser como Mordecai, que talvez já tenha cedido, mas, opa, pera lá, tem espaço para me retornar, eu posso me arrepender, porque Cristo pagou o preço dos meus pecados, e agora eu posso retornar para Ele, retornar me identificando como parte desse povo. E isso é importante. A gente precisa ter essa firmeza no nosso coração, de que nós somos parte do povo de Deus. Mas essa decisão não vem sem consequências. E as consequências aqui são graves. Isso nos leva ao segundo ponto. Primeiro, nós precisamos nos identificar como parte do povo de Deus. Mas o segundo ponto dessa história é que se identificar como parte do povo de Deus acende o ódio do mundo. Se identificar como parte do povo de Deus significa você estar agora preparado para ser odiado. Vejamos como isso funciona. E aqui, o que essa história nos conta, gente, é algo muito terrível de se conceber. É algo que a gente só pode crer que é verdade, porque há não muito tempo atrás, no século XX, a gente viveu histórias horripilantes neste mundo com relação a coisas parecidas com isso. Gente como Hitler, Stalin, Pol Pot, Idi Amin, grandes ditadores que promoveram genocídios e mataram povos inteiros do mundo, povos que talvez nem existam mais, movidos apenas por puro ódio. É desse tipo de maldade que esse texto está falando para a gente. A gente tem então que Hamã fica sabendo dessa desfeita de Mordecai. E o que Hamã pensa? Hamã é movido por puro ódio. E ele tem então uma ideia diabólica. Não vale apenas matar ou fazer mal a Mordecai. Não, ele quer destruir todos os judeus. E aqui a gente tem algo muito interessante sobre o caráter de Hamã. Porque todos se prostravam diante de Hamã. Todos se prostravam diante de Hamã, exceto uma pessoa. E Hamã fica doidinho por causa de uma pessoa que não quer se dobrar. Hamã é o segundo homem mais poderoso de toda a Pérsia. No entanto, ele se preocupa com uma pessoa, um guarda do portão, que não se dobra e que não se prostra. E é muito engraçado isso, porque Mordecai não quer só fazer mal. Hamã não quer fazer mal só a Mordecai. Ele quer fazer mal a todos os judeus. Todos os judeus de Suzã? Não. Todos os judeus do Império, das 127 províncias, da Etiópia até a Índia. Vocês entendem aqui o tamanho da maldade da cabeça de Mardoqueu? De Hamã? Estou confundindo os nomes hoje. Estão entendendo o
tamanho da maldade aqui. Ele quer matar e exterminar todo o povo da terra, porque uma pessoa não se dobrou diante dele. Então, ele vai aos seus deuses, lança sorte, decide uma data, então vai conversar com o rei e fala: ó rei Assuero, tem um povo que vive aqui no império e que não obedece às leis, e por isso não convém tolerá-los. Observe como é que Amã é astuto aqui. Primeiramente, que ele nem menciona o nome do povo. Ele nem menciona o nome do povo. Ele nem fala quem que é. E Amã também é um mentiroso, porque tem um homem judeu que não quer cumprir uma lei. Mas o que ele diz? Tem todo um povo que não quer cumprir nenhuma lei. Amã é um mentiroso. Então ele simplesmente pede que esse povo seja morto, seja exterminado de todo o império. E Amã ainda faz mais, ele convence Assuero de que esse é um negócio lucrativo. Afinal, se você mata uma população inteira, e essa população tem posses, o que acontece com as posses delas? A gente pode simplesmente pegar e trazer para a coroa, e assim vamos ficar mais ricos do que nós já somos. Um plano perfeito. O que Assuero faz? Assuero, como a gente espera de um bom governante, devia dizer: nossa, isso é burrice. Por que eu vou matar todo um povo que trabalha e que é força de trabalho no império? Ele diz isso? Não. Ele nem pergunta que povo é. E simplesmente pega o seu sinete real e entrega para Mordecai fazer, para Amã fazer aquilo que ele quiser. Assuero é desses líderes mundiais que não se importam tanto com a vida humana e com os povos que estão sob a sua autoridade. Não. Quando ele dá o sinete, é meio que... Sabe quando a pessoa assina um contrato sem ler? É isso que ele faz. Ele não pergunta que povo que é. Ele simplesmente dá um sinete. Você está falando que é um bom negócio? Eu vou ficar rico com isso? Você está falando que é um problema que a gente vai deixar de ter? Então que se resolva o problema. Mata esse povo. Perceba, gente, Assuero tem o poder do mundo em suas mãos, mas ele não tem a sabedoria para governar o mundo. Ele entrega poder a gente como Amã, que é mau e sem princípios, e não liga para isso. Para ele não importa quem vive, quem morre, quem tem poder. O que importa é que ele está lucrando em cima disso. O que importa é que ele vive a sua boa vida. Assuero não é nada muito diferente dos homens que governam o nosso mundo hoje. Homens que começam guerras, que praticam genocídios, que fazem o mal, que oprimem povos e que oprimem pessoas ao redor do mundo. Então acontece que Amã escreve um decreto. Esse decreto então ordena que no 12º mês, 13º dia do 12º mês, que é o mês de Adar, estava liberada a matança de judeus. E é engraçado, porque eles nem sequer colocam um exército para resolver o problema. Porque se era para resolver o problema, então vão pegar o exército e vão matar os judeus. Mas não, eles fazem o próprio povo fazer isso. Eles escrevem um decreto dizendo: olha, nesse dia aí, a matança de judeus é à vontade, e é para matar todo mundo. Não precisa deixar mulher, não precisa deixar criança, não precisa deixar ninguém. Simplesmente mate esse povo. E detalhe, vocês podem pegar as coisas deles também, justamente para motivar, porque se a pessoa não tem nenhum ódio contra os judeus, para que eu vou pegar, né? Mas se eu posso simplesmente saquear esse povo que eu estou matando, então é uma motivação a mais para que eu faça isso. Então esse é o plano maligno, diabólico. É interessante aqui porque a gente precisa levar em consideração uma coisa: tudo isso começou com uma decisão de Mordecai de não se curvar e de não aceitar essa autoridade de Amã. E aí a gente fica a pergunta: não seria melhor se Mordecai tivesse se dobrado? Não seria melhor, e não evitaria tanta dor de cabeça e todo esse risco que o povo de Deus agora está passando, se ele simplesmente já passei por tanta coisa, vou passar por cima de mais isso?
Bem, meus irmãos, entenda uma coisa: o povo de Deus sempre vai ser odiado neste mundo. Ser parte do povo de Deus é ser odiado por esse mundo. Assumir a sua identidade cristã é sempre ser um objetor de consciência. E sim, isso vai levantar a bandeira do ódio dos povos contra você. No Ocidente, a gente vê cada vez mais isso se mostrando para nós. A gente vê cada vez mais claramente os cristãos sendo vistos como chacota. A gente tem que reconhecer que às vezes esse povo que se diz cristão merece umas chacotas que eles levam, porque o povo faz umas coisas meio erradas, mas muitas vezes a chacota é por puro ódio, é por puro preconceito, é por pura discordância. Embora as coisas não estejam aqui no Ocidente tão ferventes assim ainda, no Oriente a gente tem um mundo que é claramente hostil à nossa fé. Sim, o povo de Deus cresce lá, mas também cresce a perseguição. Esse mês fez 7 anos que o Estado Islâmico matou 21 cristãos. 21 cristãos. Era na época do carnaval. Sim, meus irmãos, os cristãos são perseguidos diariamente, mortos pelo mundo. Isso que aconteceu há 7 anos atrás não é um fato isolado. Hoje, cerca de 340 milhões de cristãos vivem em extrema perseguição neste mundo. Estima-se que milhares e milhares deles morram por ano. E embora você se identificar como cristão no Brasil não chegue a uma hostilidade tão grande, a gente precisa entender que há um preço a ser pago. Há um preço a ser pago porque essa hostilidade, esse confronto com os valores do cristianismo, vai chegar um dia em que talvez a coisa também fique feia por aqui. No fim dos tempos, quando o anticristo se manifestar, será a nossa realidade. Nós seremos perseguidos. Existe então perseguição a cristãos, existe perseguição ao povo de Deus. Será que existe esperança para essa situação? Será que a gente pode fazer alguma coisa? Será que existe salvação? Existe um terceiro ponto nesse texto que a gente precisa levar em consideração, que é simplesmente que sim, há esperança de livramento no Senhor. Há esperança de que a gente pode ser livre. E há 2 aspectos nesse texto que nos ajudam a entender como Deus se mostra claramente presente nessa história. A gente tem visto que o nome de Deus nem sequer é mencionado nesse livro, mas no entanto ele aparece sempre presente. Existem 2 detalhes nesse texto que nos mostram isso muito claramente. A primeira delas é a questão do tempo. O versículo 7 nos conta que toda essa narrativa aconteceu no mês de Nissan, que é o primeiro mês do ano. Era o primeiro mês, era o janeiro deles, vamos dizer assim. E Ramã, então, quando ele decide matar os judeus, ele vai aos seus deuses e ele lança o Pur. Esse Pur, guarde esse nome, que vai ser importante lá no final. Esse Pur é uma espécie de dado, um dado profético, um dado que, quando é lançado, revela a vontade dos deuses. Pelo menos era assim que os pagãos entendiam. Era como se fosse jogar búzios ou alguma coisa nesse sentido. Nessa cultura então pagã, que acreditava que o homem podia receber recado dos deuses por meio da sorte, a gente vê que ele vai lançando os dados. Então cada mês ele lança o dado, e à medida que os meses vão passando, ele espera o dado correto vier, porque ele quer atacar o povo de Deus no mês em que os deuses também estivessem a favor dele. E como saber se os deuses estavam a favor dele? Sorteando. Então ele vai e começa a jogar, e começa a jogar, e começa a jogar. Vai um mês, vai outro mês, vai outro mês, e no fim, no 12º mês, o mês de Adar, que é o último mês do ano, ou seja, dali a 12 meses, o dado se mostra favorável. Isso é muito curioso, não é? Que planejando simplesmente cometer um genocídio,
ele teria que esperar agora 1 ano para poder, de fato, executar tudo isso. Então, é 1 ano. E 1 ano é tempo para que muita coisa aconteça. Inclusive, livramento do povo de Deus. É impossível a gente ler esse texto e não ser remetido a Provérbios, capítulo 16, versículo 33. Para fazer um sorteio são lançados os dados, mas toda decisão procede do Senhor. É irônico aqui, gente. Os homens lançam sorte, procurando os ídolos para tomar a sua decisão. Mas a data que cai é propício ao Deus de Israel. É o próprio Deus que está livrando, está trabalhando por trás dessa história. Deus é soberano e Ele controla a história, Ele controla os dados, Ele controla as decisões dos reinos deste mundo. E a gente precisa então confiar nisso. E é muito curioso, gente, que talvez os judeus ali não entendessem nada sobre aquele decreto que havia sido assinado. Eles olhassem para aquilo e falassem: como assim? Onde está Deus? Mas Deus, eles entendiam e confiavam que Deus estava operando por trás de todas essas coisas, inclusive dos dados, para que houvesse ali livramento. Meus irmãos, essa é uma realidade dura para a gente hoje também. Guerras, rumores de guerra, a gente olha para a situação do mundo e se pensa: como assim, Deus? Como assim essas coisas acontecem? O que está acontecendo? A gente vai ter que passar por isso mesmo, nós, povo do Senhor? Talvez os cristãos perseguidos passem por isso e olhem: Deus, como assim? O Senhor está deixando que nos persigam, deixando que nós sejamos oprimidos e esquecidos deste mundo. Mas há um Deus que controla cada situação, que governa para o bem do seu povo, e Ele livra o seu povo. Ele promete que vai livrar o seu povo, e isso é claro nesse texto. A gente precisa confiar nisso, aprender essa soberania de Deus. A gente vive num mundo que tenta esquecer tudo de Deus, certo? E que às vezes Deus parece ser algo distante, mas Deus é presente. Deus governa a história, Deus governa os mundos, e Ele está por trás de cada coisa. Amém? Agora, a segunda forma como esse texto nos aponta para Deus é justamente essa temática entre essa rivalidade entre os amalequitas e os judeus. Porque a gente precisa entender que o autor de Esther está trabalhando aqui um tema bíblico que precisa ser pensado. Se você se lembra, depois, lá em Gênesis, depois que o homem pecou, Deus deu uma profecia para o homem, e especialmente para a mulher. Deus disse que iria colocar uma inimizade entre duas descendências, entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. E nessa promessa antiga, nos diz que o descendente de Eva pisaria e esmagaria a cabeça da serpente, mas que, por outro lado, a serpente lhe feriria o calcanhar. E essa guerra entre as duas descendências, ela é um tema que vai percorrer ali todo o Antigo Testamento. A gente vê isso logo no início da história, quando nós temos Caim e Abel. E aí, Abel agrada a Deus, enquanto que Caim não. E Caim, enciumado, decide então matar Abel. E a gente tem o primeiro golpe de ódio da descendência da serpente. Depois, quando então o povo de Deus é escolhido por meio de Abraão, e Deus forma um povo e diz que daquele povo sairá assim descendente, a gente vê então que essa promessa é continuada, há esperança, e no meio daquele povo vai vir alguém que de fato destruirá a serpente. E ao mesmo tempo existem várias tentativas da serpente de tentar destruir esse povo, de tentar destruir essa linhagem sagrada. A gente tem filisteus, cananeus, amalequitas, como é o próprio Amã, tentando destruir e acabar com o povo de Deus. E essa história de Esther explica esse ódio que Amã nutre contra o povo de Deus. Não basta matar Mordecai, tem que matar o povo todo, porque Amã é nada mais nada menos que um descendente da serpente, um instrumento do diabo para poder querer acabar e destruir o povo de Deus.
e para fazer com que aquele que pisaria a cabeça da serpente não nasça. Ele quer impedir que a promessa aconteça. É por isso que existe esse ódio. Esse é o tema bíblico que está aqui desenvolvido no livro de Esther. Existe gente que quer fazer mal contra o povo de Deus, porque existe gente que odeia Deus. É simples assim, é um ódio espiritual. E isso explica toda a hostilidade que nós vivemos neste mundo. Mas esse texto, então, quando a gente tem isso em mente, a gente pode olhar de um modo especial, então, para Jesus. Porque Jesus, por um lado, se identifica com esse povo que sofre. Jesus é justamente dessa descendência, desse povo que sofre, desse povo que é perseguido, desse povo que é humilhado, desse povo que muitas vezes na história perigou ser acabado, simplesmente para que ele não nascesse. Então, quando a gente olha para a cruz, quando a gente olha para aquilo que Jesus passou na cruz, a gente entende então que os filhos da serpente crucificam Jesus. E ele lhe ferirá o calcanhar. Jesus tem o seu calcanhar mordido pela serpente naquela cruz. Aquela cruz, então, é Jesus sofrendo as dores e os ódios que são sofridos por todo o povo de Deus. Esse ódio que o mundo sofre, que nós sofremos pelo mundo, Jesus sofreu de maneira muito mais intensa. Mas ao mesmo tempo, quando ele é crucificado, quando ele se submete a sofrer e a passar por esse ódio, a ser mordido pela serpente, naquela cruz, ele derrota o enganador, o inimigo de nossas almas. Ele pisa a cabeça da serpente, ele derrota ela de uma vez por todas, e ele nos liberta dessa opressão. Então sim, meus irmãos, a gente pode confiar que o povo de Deus será livre. Embora a gente sofra nesse mundo, o povo de Deus será livre, porque Jesus pagou o preço, porque ele pisou a cabeça da serpente, ele pisou e consumou todo aquele sofrimento, ele foi esmagado por nossas transgressões, e por suas pisaduras nós somos sarados. E quando a gente olha para Jesus, e quando a gente crê nisso, nós somos libertos do Senhor. A gente pode sofrer o ódio que for do mundo, mas nós estamos em Cristo, e agora a gente tem a vida dele, agora a gente se identifica como parte desse povo. E se identificar como parte desse povo é entender que agora nós temos essa intimidade com Jesus, que também se identificou conosco e tomou o nosso lugar, e que sofreu o ódio que os descendentes da serpente têm contra nós. E a gente precisa então confiar nisso. Concluindo, meus irmãos, esse texto aqui termina de um modo bastante emblemático. Quando a gente entende isso, quando a gente entende todo esse drama, toda essa tensão que a narrativa constrói, o povo de Deus está em perigo. O povo de Deus está em perigo. E como esse texto termina? Ora, os mensageiros saem e entregam as mensagens, e todo lugar fica sabendo que agora tem uma temporada de caça aos judeus aberta. E onde estão Assuero e Amã? Onde estão esses que assinaram um decreto? Se sentam para beber. Eles se sentam para beber. Eles estão comemorando, sem nenhuma dor na consciência. Por outro lado, o resto da cidade olhava perplexa, sem entender muito bem o que estava acontecendo. Tipo assim, como assim o rei Assuero quer matar todos os judeus? Talvez um vizinho de judeu pensava assim: como assim estão querendo matar, que eu mate meu vizinho? As pessoas estão perplexas, ninguém está entendendo muita coisa. E, meus irmãos, a gente vive em tempos confusos e com governantes maus pelo mundo. Essa semana a gente viu muita coisa. Essa semana a gente viu, por exemplo, o aborto sendo aprovado até 26 semanas na Colômbia. A gente olha para isso e fala: meu Deus, como assim? Mais maldade, mais morte, mais dor, mais desespero. A gente viu uma guerra estourar ali na Ucrânia, e pode se tornar uma guerra mundial ainda possível. E a gente pensa: por que, meu Deus?
O que está acontecendo? A gente vê, semana após semana, o ódio aos cristãos se intensificando no mundo. Gente sendo morta, apedrejada, pegando fogo, igrejas invadidas. O que está acontecendo? Os homens maus estão bebendo. Esses homens maus que praticam injustiça, que estão aprovando aborto, que estão provocando guerras, estão bebendo e deixam o mundo continuar quebrado por aí. E nós estamos como? Estamos como esse povo de Suzã, perplexos, sem rumo, sem entender e sem processar tudo isso. Meus irmãos, esse texto nos lembra, e a gente precisa sair com essa lição firme no nosso coração hoje, de que há um Deus guiando a história. Existe um Deus que guia a história. E um dia todos esses homens maus, arrogantes, que agora estão bebendo, enquanto o mundo se desfaz no seu ódio e no seu caos, um dia serão apenas uma nota de rodapé na história do povo de Deus. Eles serão apenas isso. Um dia eles se encontrarão com um Deus verdadeiro e verão a ira desse Deus, cobrando toda a maldade que eles estão fazendo. A gente pode estar perplexo hoje, meus irmãos, mas existe um Deus que está cuidando, que mesmo nessa situação confusa, mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente nem sequer consiga ver como Deus está trabalhando, Ele está trabalhando, e Ele trabalha sempre para o bem do seu povo, e Ele faz isso para que a gente tome uma posição, para que assim como Mordecai, a gente possa sair da nossa perplexidade e falar: não, eu sou parte do povo do Senhor, eu quero me identificar como povo do Senhor. Na força dele, a gente pode encarar esse mundo, amém? Vamos orar então, para que essa verdade se coloque em nossas vidas.